Abre a Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Fica com a Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 5. Põe Hebreus, capítulo 12, verso 1 aqui na tela. E na sua Bíblia eu vou falar sobre esse texto aqui de Gálatas. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de todo o peso. Fala comigo, desembaraçar. Mais alto, fala, desembaraçar. Quando eu me converti, eu tive uma visão. Fiquei muito sem entender, porque eu nem sabia o que era. Eu me vi fora do corpo e a vida passou diante dos meus olhos, ali, isso quando eu era jovem, quando eu converti com 17 anos, me vi bem mais velho e Deus falou comigo, talvez uma das primeiras vezes. Eu me vi me envolvendo com coisas que não eram pecaminosas, mas não eram importantes. Não trazia para mim um crescimento, não trazia para mim uma consciência que eu estava plantando de maneira correta. E Deus, naquele dia, Ele disse: não se envolva com aquilo que não possa fazer você crescer segundo o plano que eu tenho para a sua vida. Ficou marcado isso. E passei a entender que as minhas escolhas eram que ia definir se eu teria uma vida embaraçada ou desembaraçada. Não estou dizendo de pecado, e também não estou dizendo de não ter sofrimento. O sofrimento faz parte do pacote. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Quero usar um texto aqui para exemplificar o que eu estou dizendo. Quando Jesus chegou debaixo de uma árvore, olhou para cima, falou: Zaqueu, desce, que hoje eu vou cear na sua casa. Ele desceu e falou: Senhor, se eu tirei de alguém, para não dizer o nome feio, né, popularmente roubou, se eu roubei de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Eu vou liberar uma palavra para a tua vida. Teu resgate não vai ser de uma coisa, vai ser 4 vezes mais do que você foi tirado. Foi tirado de ti. Essa é a maneira de Deus resgatar para nós. Mas no livro de Gálatas, nós travamos uma grande batalha. Olha o verso 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades, está no plural, da carne. Vontades, desejos da carne, no singular. A carne representa a natureza caída, a natureza humana, que tem vontades. O homem foi feito não semelhante à natureza humana, carnal. Ele foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com seus atributos. Eu e você temos os atributos de Deus. E Ele quer desenvolver em mim e em você a imagem e semelhança dEle. Quando o homem caiu, e o cair, o pecado, é sair da vontade de Deus. Os frutos do pecado são muitos. Mas quando eu saio do caminho do Senhor, isso responde àquela pergunta:
se Deus é perfeito, porque o mal existe. O perfeito não cria o mal. Deus não criou o mal. O mal foi produzido pela liberdade de escolha que o querubim chamado Lúcifer tinha. As pessoas pensam que anjos não têm vontade. Tem sim. Quem disse que não? Deus não criou robô. Quem cria robô é tecnologia. E esse arcanjo Lúcifer fez a escolha de viver uma vida independente de Deus. Ele não queria derrotar Deus. Ele disse: eu serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Eu vou criar o meu próprio caminho. E quando o homem, ele tenta andar pelo seu próprio caminho, ele está pecando. E os atributos de Deus foram tirados. Jesus Cristo veio e andou segundo a vontade de Deus. Nasceu, como nós saudamos com a salva de palmas, vamos dar outra salva de palmas pelo nascimento do Senhor Jesus, né? Por isso comemoramos o Natal, aleluia, né? Natal é só começa no coração da pessoa. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, e Ele abriu a possibilidade de voltarmos ao caminho original, de termos novamente os atributos de Deus. Mas dentro de nós há uma batalha grande demais. Veja comigo, olha o que diz aqui: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da natureza carnal. Verso 17: portanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, há uma batalha aqui dentro de nós, da natureza humana com a carnal. A natureza humana quer te embaraçar com os desejos dela, com a própria essência dela. Por exemplo, negligência. Faz parte. Eu olho para uma pessoa, ela é uma pessoa boa, mas ela é negligente. Pessoas que não cumprem o seu dever, né? Ela não consegue cumprir. Não que ela não tenha capacidade, não que ela não tenha força, mas ela é uma pessoa negligente. A natureza humana quer que eu e você sejamos negligentes nas alianças que fizemos com Deus, ou que fazemos com Deus, ou que faremos com Deus. A negligência não é em si um pecado. A negligência me leva a estar amarrado para que eu não possa correr a carreira como Deus propôs. Uma pessoa negligente, ele perde o time de Deus. Ele perde o tempo na vida. Como Deus me mostrou no início, não se envolva com esse tipo de coisas naturais, porque você vai perder seu tempo. Isso vai nos embaraçando, vai nos desanimando, a nossa vida espiritual começa a descer a ladeira. Quando nós percebemos, nós estamos frios, nem aos cultos vamos mais. Então no capítulo 5, diz assim, verso 15, Efésios 5,15: portanto andai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são o quê? São maus. Verso 17: portanto não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é o que, irmãos? A vontade de Deus. E eu quero te dar um conselho para que você não fique embaraçado.
Preste atenção no que eu vou te dizer agora, querido. Priorize na sua vida colocar em prática, em todas as suas ações, o que para Deus é importante para você. Antes de decidir, antes de fazer, consulte a Ele. Quem está entendendo, diga aleluia. Em todos os aspectos da sua vida. Você que é professora, como se portar na educação. Você que é advogado, como se portar na advocacia. Quando você for defender uma tese, como defendê-la, como escrevê-la. Consulte a Deus. Deus não cuida só da nossa vida espiritual. Deus é Senhor de tudo que fazemos. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu quero priorizar na minha vida o que é importante para Ele. Eu quero amar o que Ele ama e eu quero afastar do que Ele não ama. E não pense que sua vida vai ser monótona. Não pense que o seu ano vai ser sem graça. Deus tem novidade de vida todos os dias para nós. Colocando em prática aquilo que é prioridade para ti. Eu não tenho tempo a perder. Jesus está próximo de vir. Aleluia. Não me envolvi com aquilo que era perda de tempo. Não gastei a minha força emocional, física, espiritual, intelectual naquilo que não era prioridade de Deus para mim. É perda de tempo. Todo ser humano, ansiedade faz parte da nossa essência. Essência. Ansiedade, ela passa a ser um canal de destruição quando ela passa do limite da normalidade. Ela gera uma inquietação dentro de nós. Ela gera uma preocupação dentro de nós que nos tira do prumo, que nos tira da racionalidade de fazer escolhas corretas, que nos leva a agir e a reagir de uma maneira errada. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus não vai permitir que o diabo acione a sua ansiedade acima do normal e você terá domínio próprio e vai vencer esse gigante em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Qual é o remédio para isto? Abre a Bíblia comigo, no livro de Filipenses, capítulo 4. Livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Né? Você acredita que eu ficava ansioso com o jogo de futebol, irmão? Ficava triste. A Ruba vivia falando comigo que você está triste por causa do... Não vou falar o time, né? Eu ficava ali na frente da televisão, quase que dava um infarte. Olha para o irmão que está perto de você, mas o apóstolo era um bobão. Depois eu descobri que o jogador perdia o jogo, pegava o jatinho dele e ia para Paris. E eu estava aqui triste, mão tremendo, fria. Ele diz assim, veja: não andeis ansiosos por motivo algum. Quantas vezes nós ficamos ansiosos por um fato irreal que não aconteceu? Nós sofremos antecipadamente. Quem sofre antecipadamente? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer vencer isso? Quem quer vencer isso? Quem fica com raiva quando alguém não preocupa? Você está ansioso, o irmão está do teu lado. Parece que está morto, levanta. Você vai vencer esse gigante. Quem vai vencer esse gigante?
Levanta as duas mãos, olha, eu vou vencer esse gigante. E o caminho da vitória está escrito aqui. Veja, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas essas vossas solicitações, anseios, vontades, seja todas as vossas solicitações declaradas. Fala bem alto comigo, fala declarada. Fala forte, fala declaradas, faladas. Fala a ansiedade, as solicitações não vão me corroer mais dentro de mim, eu irei declará-las. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica e com ações de graças. Fecha lá o consultório, lá no seu quarto, lá no seu carro, lá na sua sala, fecha o consultório do Espírito Santo e fala e suplica. Se não der certo a oração, suplica. Se não der certo a súplica, ele diz, com ações de graças, dê ações de graças para Ele. Fala, Senhor, obrigado, porque eu estou falando de toda essa ansiedade a Ti, e eu sei que o Senhor está ouvindo, e por isso eu Te louvo. Levanta suas duas mãos, fala, Ele é infalível. Mais alto, Ele é infalível. Então eu vou ler os dois versos e você vai dar um aleluia bem forte. Diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, Deus perfeito. Pessoas viram para mim e falaram assim, eu fiz uma vez e não deu certo. Não está falando para fazer só uma vez, irmão. Faça todo dia. Faça na hora que você percebe que está passando no limite da normalidade. Não entra na caverna, sobe no monte onde está Deus. E ali fala, chora, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não tem lógica, ninguém que não tem o Espírito pode entender, não tem lógica. A paz de Deus que excede todo entendimento encherá o seu coração e guardará os seus pensamentos, e você vai estar desembaraçado de toda ansiedade, vai correr o projeto que Deus tem para você e vai alcançar a plenitude de Deus na sua vida. Você crê? É escolha. É escolha. Terceiro aspecto que eu quero falar contigo hoje, que pode nos amarrar e que nós podemos ficar livres, é o medo. O que é o medo? O medo é uma bênção. Fala comigo, o medo é uma bênção. Eita, é difícil falar. Fala de novo, fala, o medo é uma bênção. Fale forte, irmão. Fala, o medo é uma bênção. Porque é um mecanismo de defesa. Como que eu posso vencer o medo? A Bíblia diz assim, repita comigo, fala, o perfeito amor lança fora todo medo. Novamente, fala, o perfeito amor lança fora todo medo. Põe esse verso para mim, ele é mais completo. 1 João 4,18. No amor, repita comigo, no amor não existe medo. O amor, quem é o amor? Quem é o amor? Deus, né?
Mas a Bíblia diz assim: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crê não morra, né? Ou não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Qual é a prova do amor de Deus para conosco? A vinda do Senhor Jesus. Então ele diz aqui: no amor não existe o quê? O medo. Antes, o perfeito amor só tem um ser perfeito que colocou os pés na terra: Jesus Cristo. O perfeito amor faz o quê? Lança fora todo medo. Quem tem Cristo? Quem tem Cristo? Quem tem Cristo? Levanta bem alto as suas mãos. Fala comigo. Fala: eu tenho Cristo e a minha coragem está fundamentada na vida dele dentro de mim. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Só tem uma maneira de vencer o medo: tendo coragem. Coragem não vem do céu, coragem vem da nossa natureza. Coragem é uma decisão, não um sentimento. Uma decisão de enfrentar aquilo que me amedronta. Quando Cristo vive em mim, a Bíblia diz aqui: o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. A Bíblia diz: aquele que diz que está em Cristo deve viver como Cristo o quê? Andou. E eu só vivo como Cristo andou quando eu obedeço a palavra. Obedecendo a palavra, eu estou vivendo como Cristo andou. Se eu vivo como Cristo andou, o perfeito amor mora em mim e ele tem poder para lançar fora o medo. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu não quero encontrar uma cobra, mas se o dia que eu encontrar, eu vou enfrentar. Se não tiver jeito de correr, não é? Porque o perfeito amor está dentro de mim. É Cristo. Diga para o teu irmão, fala: Cristo está em você. Ele é o perfeito amor. Então põe a mão no ombro dele e fala: através do perfeito amor, você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Aleluia. Aí ele diz aqui, ó: o medo produz o quê? Tormento. Tormento. O medo amarra. O medo aprisiona. Eu dei um exemplo hoje. Uma pessoa vai fazer um concurso aí, ele passa em tudo, e quando ele tem que fazer a entrevista pessoal, ele trava. Ele não consegue abrir a boca. É o mais fácil. Está com medo. Medo produz tormenta. O tormento destrói. Vou falar de algo que nos assusta muito, que é natural, que faz parte da natureza humana. Eu tenho um pressentimento ruim. Quem já teve pressentimento ruim? Não? Levanta a mão. Você não viu nada ainda, só o pressentimento. Está na região das emoções. Quem já teve pressentimento ruim? E quem já viu que esse pressentimento não cumpriu? Levanta a mão. Depois você até esqueceu. Foi ou não foi? Mas quando tu teve, naquele momento, aquela atmosfera que veio primeiro como um pensamento, depois dominou as suas emoções, você desesperou. Isso acontece. No livro de Provérbios, explica bem, através da Bíblia. Abre, por favor, aí. Provérbios capítulo 29 comigo. O medo humano sempre arma o quê? Suas ciladas. Mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Deixa eu ver esse texto aqui. O que teme o homem, arma ciladas. Mas o que confia no Senhor, será o quê? Seguro. Quem tem uma tradução que diz: o que o homem pensa, o que ele teme, o que pensa, isso lhe acontece. Quem tem essa versão bíblica aí? Tem uma versão bíblica que fala que o que você teme,
de ruim, isto acontece. Esses pressentimentos ruins são dardos do diabo para nos destruir, para nos amarrar. Isso gera medo e um pressentimento acima do medo que envolve todas as nossas emoções e nós desesperamos. Eu não estou falando de depressão, não estou falando nada disso, estou falando na região natural da coisa. Não estou falando de transtorno, estou falando de algo natural, que nós sentimos que pode se tornar algo mais grave. E que eu e você temos autoridade no Senhor para vencer. Eu gosto muito dessa versão que diz assim, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Agora volta ao capítulo 10 de Provérbios, 10, verso 24. 10, 24, diz assim: aquilo que teme o ímpio, está falando do ímpio, isto mesmo lhe acontecerá. O que o justo espera, lhe será concedido. Aquilo que o ímpio teme, o pressentimento ruim, não pertence ao reino de Deus. O pressentimento ruim pertence ao reino das trevas, porque ao reino de Deus só tem um sentimento, e a palavra diz assim: sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz. Levanta a mão direita e fala assim comigo: não de mal. Então levanta as duas mãos, fala comigo, fala: eu não tenho espaço na minha mente, no meu espírito, na minha alma, para pressentimentos ruins, porque o que Deus determinou para mim determinou pensamentos de paz e não de mal. Aleluia! Então, quando vier esse pressentimento, combate ele com a palavra. Não deixe ele te amarrar, mas transforma ele em pressentimentos bons. Traz a palavra de Deus para você. Veja outro verso aqui comigo. Olha o verso 28. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida do perverso será o quê? Abreviado. Quem teme ao Senhor? Levanta as mãos, fala comigo. O temor do Senhor vai prolongar os meus dias. Ih, mas tá com fé não. Eu vou dar um grito aqui, vamos comigo. Fala: o temor do Senhor vai prolongar os meus dias, com saúde física, mental, espiritual, com os atributos de Deus. Então fica com a mão levantada, hein, meu querido. Se tu não fizer isso pelo menos 20 minutos, está ruim. Levante bem alto, fala: toda herança maligna, hereditária, de pressentimentos ruins, de atmosfera ruim, que tenta amarrar a minha fé, neste momento eu quebro este elo e declaro: eu sou livre. A minha mente, as minhas emoções vai andar de acordo com a palavra do Senhor, e eu viverei no temor do Senhor. Aleluia, aleluia, amém? Amém ou não? Está comigo ainda? Posso continuar falando? Vou falar de algo que é nocivo demais, mas que nós podemos vencer, que faz parte da natureza carnal. Abre a Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 31. 30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Quem gosta de alguém onde aquela pessoa te deixou triste? Eu não esperava. Quem já teve essa experiência?
Você fala, puxa vida, eu vim no dia errado na casa deste amigo meu. Né? Você veio com expectativa e saiu dali entristecido. Quem já? Né? Você esperava algo e te entristeceu. O Espírito Santo é Deus. Ele está aqui. Ele tem sentimento. Por isso que eu tenho, por isso que você tem. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Né? Então diz assim, ó, não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Vou falar sobre a amargura. Uma pessoa amargurada, quando ficar sentido com alguém, não é pecado. Ter raiva de alguém não é pecado. Você não pode deixar essa raiva levar você a externar ela com palavras ou com ações. Ficar ressentido não é errado, mas a amargura é um câncer da alma. Corrói, mata. Amargura é a porta para o ódio. O ódio é o punhal da vingança. Ele diz, não entristeça o Espírito. Não entristeça. Não cultive a amargura dentro de você. Mas apóstolo, é justo. Essa pessoa me fez muito mal. Pode ser justo, mas não é a vontade de Deus. Pode ser justo para o homem, mas para Deus não. Abre a Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 15. Veja como a coisa é séria aqui. Hebreus 12, 15. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Como chama a graça de Deus? A graça de Deus tem um nome. Qual é o nome da graça de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele diz aqui, ó, vigiai para que ninguém se exclua. Eu me excluí de Cristo, da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa é amargura. Mágoa sem veneno existe. Mágoa com veneno é amargura. Eu posso ficar magoado contigo até ali na porta. Depois nós abraçamos, vamos lá comer um negocinho ali no salão 3, que muitas vezes está mais cheio do que aqui, né? Ele acabou. Mas a amargura não. A mágoa venenosa, ele diz aqui, ó, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos causa o quê? Confusão, contaminando muitos. A amargura é tão venenosa, ela é tão satânica, que ela passa para as pessoas que estão perto de nós. Nós nos destruímos e levamos pessoas conosco. A amargura nasceu no coração de Satanás. Deus quer que eu e você sejamos livres. Olha, posso estar amargurado com qualquer pessoa, com ela não acontece nada. Comigo é uma destruição completa. Enquanto eu cultivo ela dentro de mim, ela tem poder de me amarrar e de me destruir. Por isso que o perdão é necessário. Quando você tem uma amargura com aquela pessoa, tu sonha com ela,
É ou não é verdade? E ela está te pisando. Você sai na rua, encontra com ela. Quando a pessoa fala no nome dela, você até arrepia. Né? Vai para casa se destruindo, amarrado. A palavra é muito clara. Aquela pessoa veio para o nosso caminho para nos aperfeiçoar. Em tudo dai o quê? Porque esta é a vontade de Deus. Perdoa. Eu vou priorizar na minha vida o que Ele prioriza. Perdoai uns aos outros assim como Cristo vos perdoou.